Nesse episódio, nós vamos cuidar de algo muito especial, algo que talvez você não pare para pensar muito, mas depois que você escutar as coisas que eu vou te dizer, eu tenho certeza que você vai conduzir os teus dias de uma forma mais suave. Você vai perceber que tudo são construções da nossa mente, através das nossas experiências humanas, através daquilo que nós nos desiludimos ou mesmo do que passamos a acreditar em algum momento da nossa vida, seja por causa da nossa biografia, da nossa história, do que aprendemos, do que entendemos ser o certo ou não nesse mundo. Se você parar para pensar um pouco, você vai perceber que quando éramos criança, nós levávamos a vida de uma forma muito suave, assim como a natureza, onde cada árvore, cada semente, cada pássaro, cada bicho, seja lá o que for, tem o tempo para cada coisa. O ritmo da natureza é diferente, eles têm um ritmo todo próprio, um ritmo onde não precisa acelerar-se nada, onde cada coisa está ajustada no tempo que tem que ser. E às vezes, se você pegar, por exemplo, o exemplo da largata, em que ela constrói aquele casulo e ela fica ali dentro. E para nós que estivermos olhando de fora, a gente vai dizer assim: ixi, tá acontecendo nada ali dentro. Eu vou tentar ajudar para ver se ela sai daí, tá correndo perigo ou não, ela aconteceu alguma coisa. Só que no nosso processo humano, muitas das vezes, aquele instante em que a gente está quieto, parado, é porque a gente está dentro de uma metamorfose para fazer uma grande transformação e voar. Só que muitas das vezes nós não nos respeitamos, nós carregamos a vida com muito peso, com muita dificuldade, e existem palavras que eu vou te falar agora, mas uma em específica que eu quero cuidar contigo, que ela tem um poder gigante, mas ao mesmo tempo, se você não estiver alinhado, se você não estiver saudável, você vai carregá-la com peso. E essa palavra se chama responsabilidade. É isso. Quando você é pequeno, quando você é jovem, você não tem tantas responsabilidades na sua vida. Você vai ter em relação às coisas pontuais. Estudar, levar roupinha para o cestinho, lavar o seu prato, contribuir em alguns afazeres da casa. E quando você cresce, você começa a trazer esse termo responsabilidade com muito peso. E se hoje for o caso de você que me escuta, você diz assim: nossa, quando eu era pequena, era tudo tão mais divertido, tudo tão mais leve. Eu podia fazer as coisas sem precisar me apressar ou ter que demonstrar se isso é o correto ou não para alguém. Eu não precisava de reconhecimento humano, eu não precisava de pessoas para dizer que aquilo ali era bom ou ruim. Eu fazia porque eu estava encantado com aquilo, ou mesmo quando era uma obrigação do meu pai e da minha mãe, eu fazia porque era um comando, era um acordo daquele vínculo familiar. E é muito bonito que quando você percebe agora como adulto que você está, que se hoje você vê responsabilidade como um termo em que existe peso, eu preciso te revelar nesse instante que não precisa mais ser assim. Se você vê dessa forma, existe algo que está desajustado e nós vamos ajustar. Responsabilidade, na realidade, é a resposta que eu dou a algo que está acontecendo e precisa ser congruente com o meu pensamento, os meus sentimentos e as minhas ações. Se eu sou uma pessoa honesta e íntegra, que tenho valores fortes comigo, como a confiança, como a amabilidade, eu tenho esses pensamentos, eu sou responsável para que na minha vida eu possa ter atitudes e sentimentos que estejam em consonância com todos esses pensamentos, sentimentos dentro de mim. Só que às vezes nós, principalmente por causa da sociedade e do trabalho, nós carregamos um peso muito grande, porque nós não respeitamos nossos limites, nós vamos muito além dos nossos ritmos e quando nós paramos para observar, estamos vivendo uma vida que não é a que queríamos. E daí a gente começa a perceber que essa tal responsabilidade não é legal. Só que não precisa ser assim a partir de hoje. Eu queria que você pegasse um papel e uma caneta, se for possível, e escrevesse as 7 áreas da sua vida. Escolhe 7 áreas. Eu escolheria pessoal, familiar, profissional
espiritual, pega também as tuas áreas das finanças, vai escolhendo algumas áreas que fazem sentido para você. Lazer. E depois começa a perceber como que você olha a responsabilidade para cada uma dessas áreas. Você vai se surpreender, porque você vai ver que ser responsável quando você combina contigo que vai fazer uma viagem e que essa viagem tem que ser legal, que você se convida para conhecer tais lugares, ir com tal e tal pessoa. Ser responsável em relação a isso é maravilhoso, não carrega peso. Quando você vai perceber no tocante à tua espiritualidade, se você se propõe, por exemplo, a começar a ler a Bíblia ou mesmo estudar sobre os livros sagrados ou talvez rezar, orar, e você começar a se tornar responsável por isso, você vai ver que também não é um peso. E no próximo bloco eu vou te revelar coisas muito importantes que eu sei que você vai se surpreender. Para quem não me conhece, meu nome é Andresa Carício, eu sou autora desse livro, um dos livros mais falados do Brasil, primeiro lugar na lista dos mais vendidos, recomendado pelas maiores autoridades do desenvolvimento humano, feito Augusto Cury, Carlos Wizard, Minotouro, também artistas como Janequine e tantas outras pessoas que recomendam esse livro. Então, se você não tem ainda e quiser, ele com autógrafo, uma mensagem, tem nas minhas mídias sociais. Tanto o Instagram, Andresa Carício Oficial, pense em Carício com O, Andresa Carício Oficial, quanto no YouTube, Andresa Carício. Vai ser um prazer estar junto com você nessa jornada.